ensino de filosofia. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a organização do terceiro Encontro Nacional do PIB de Filosofia. É uma honra estar aqui representando um subprojeto de filosofia da UFABC. Gostaria também de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje. E também agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, basicamente, eu vou falar sobre a dinâmica do subprojeto de filosofia da UFABC, sobre o nosso trabalho nesse ano, que foi a constituição de um material didático, que é esse que vocês estão vendo, o caminho do afeto ao discurso. E a partir daí, vou falar sobre o embasamento teórico do material, que basicamente é vinculado ao pensamento de Deleuze e Guattari. Bom, começando sobre a configuração do subprojeto de filosofia, do PIB de filosofia na UFABC. O que acontece na UFABC? Diferentemente das universidades, nós temos na UFABC 2 bacharelados interdisciplinares. Quais são eles? O primeiro é bacharelado em Ciências e Humanidades e o outro é o bacharelado em Ciência e Tecnologia. O que acontece nesses bacharelados? Você tem uma formação específica, ou seja, dentro do bacharelado, Ciências e Humanidades. Você tem Filosofia, Relações Internacionais, Economia, Planejamento Territorial. Para que você se forme num desses cursos, você precisa antes se formar num bacharelado interdisciplinar, que é o BCH. Ou seja, são 3 anos no BCH. Mas grande parte desses 3 anos, você já está cursando matérias do curso específico. O que acontece a partir disso? Nós temos no subprojeto do PIB de Filosofia muitas pessoas que não estão na filosofia. É comum isso. Muitas pessoas que acreditam que vão cursar filosofia, que têm interesse, mas que de fato no final acabam não cursando filosofia. Então nós temos no nosso subprojeto grande parte de pessoas que não cursam filosofia, mas têm um interesse filosófico. Isso de certa forma é problemático, porque isso atrasa os nossos trabalhos. Por que atrasa os nossos trabalhos? Porque se nós vamos trabalhar, um autor, Spinoza, vamos ver um texto de Spinoza. Então você tem que ir do zero para que com aquele aluno que nunca estudou Spinoza. Você tem que trazer o Descartes, os debates com o Descartes, tudo isso. Isso dá um certo trabalho. Eu não sei se vocês sofrem disso aqui também, mas isso é um caso particular nosso. Um outro problema que nós temos na UFABC. A UFABC, por muito tempo, ela teve um número grande de bolsas. Então os alunos poderiam transitar de uma bolsa para outra. Isso não era problemático, porque tinha um número grande de bolsas, isso era comum. Então, pelo menos há cerca de uns 2 anos no PIB de Filosofia, a gente tem uma rotatividade muito alta. Entra gente, sai gente. Então o que acontece? A gente não consegue ter um trabalho consolidado. Geralmente são um grupo menor de pessoas que são vinculadas a certa atividade. Por exemplo, esse material didático, Caminho do Afeto ao Discurso. Nós temos como... Só um instante, deixa eu baixar aqui. Nós temos como autores diversas pessoas, mas isso não quer dizer que de fato eles tenham se detido ao trabalho desse material. Eles fizeram algumas questões pontuais. Foi a forma que a gente conseguiu trabalhar, pelo menos no PIB de Filosofia, por essa questão da rotatividade. Bom, não sei se isso é comum nos subprojetos de PIB de Filosofia, mas essa é a nossa particularidade. Bom, e como a gente pensou em fazer esse trabalho, no material didático? Nós trabalhávamos com uma professora que chama Marinê Pereira. Não sei se vocês conhecem, mas ela organizou o último encontro nacional do PIBID, que houve na UFABC. Alguns de vocês estavam lá? Bom, com a Marinê nós desenvolvemos um trabalho voltado à estética. Basicamente nós procurávamos vincular a estética com a educação. Mas por uma série de questões, a Marinê teve que sair do PIBID para começar um projeto de extensão em teatro. A partir daí, ela escolheu a Suzy Pisa, que era uma professora nova na casa,
para levar os trabalhos do PIBID. A partir do momento que a Suzy assumiu o PIBID de Filosofia, ela pediu para que nós desenvolvêssemos uma escuta em sala de aula, para destacar quais seriam os maiores problemas na sala de aula. Bom, a partir dessa escuta que nós realizamos com a Suzy, nós encontramos 3 problemas fundamentais no colégio que a gente atua, que é o Colégio Ismael da Silva, Escola Estadual Ismael da Silva. Bom, e quais são esses problemas? São 3. O primeiro problema é o abandono da tradição filosófica na escola e o uso da opinião. Bom, o que é isso? Basicamente, você chegar numa sala de aula e começar a falar sobre senso comum com os alunos, sobre opinião, e não está voltado, de fato, a textos filosóficos. Debater textos filosóficos, realizar leitura de textos filosóficos, falar sobre os problemas dos textos filosóficos, os conceitos, e cair na opinião. Não sei se vocês já viram isso, acho que basicamente já ouviram isso. Um professor falar assim, vamos falar sobre religião. Acabou a aula. Cada um começa a falar seu ponto de vista, começa um debate e a aula acaba. Qual foi o segundo problema que nós encontramos? Um momento em que o professor tenta, de certa forma, se utilizar da tradição filosófica, trazer um texto filosófico, os alunos não têm uma boa aceitação com o texto. Nós sabemos que nós temos um problema estrutural de analfabetização dos ensino médios. Dificilmente os alunos sabem escrever, então não é um problema argumentativo, é um problema de formação básica, né? Então, de certa forma, a gente tem que fazer esse trabalho também, a gente lê os textos dele, dá pontos, mas qual é a questão? Trabalhar com texto é muito difícil. Por que é muito difícil trabalhar com texto com os alunos? Nós percebemos que eles não têm uma vinculação com os problemas dos textos. Eles não conseguem compreender os problemas dos textos e também não conseguem, a partir dos problemas dos textos, encontrar respostas para os problemas que eles vivem. Bom, o terceiro problema que nós encontramos é de que o professor tem um pressuposto básico, de que para ensinar ele precisa partir de um ponto A e chegar num ponto B. Ou seja, se ele fizer um caminho da teoria, ele acredita que todos os alunos vão aprender aquilo. No sentido comeniano mesmo, pode-se ensinar tudo a todos. Como se o aluno fosse uma tabula rasa, que ele tivesse predisposição para aquilo e que ele vai ouvir com a maior atenção possível, como se ele não estivesse ali quase que obrigado. Esses 3 problemas foram centrais para que nós procurássemos desenvolver um material didático, um método. Nós conversamos sobre os problemas e uma proposta da Suzy foi: vamos desenvolver um material didático que busque solucionar esses problemas. E foi daí que ela tirou a ideia de inventar modos de se ensinar filosofia, como um desafio. E foi a partir daí que nós pensamos no material didático do afeto ao discurso. Bom, mas para construir esse material didático, nós tivemos um embasamento teórico. E foi em Deleuze e Guattari que nós procuramos responder essas questões. Mas por que em Deleuze e Guattari? Bom, primeiro, porque os alunos não encontravam o que fazer com a filosofia. Eles não sabiam qual era a utilidade da filosofia. Eles não entendiam o que era o mínimo da filosofia. E, de certa forma, as próprias pessoas do PIBID também não entendiam. Então, elas necessitavam ter uma concepção forte do que é filosofia. Não que elas levem aquilo para sempre, mas que pelo menos elas usem em sala de aula. E foi em Deleuze e Guattari, do que é filosofia, que nós adotamos a concepção de filosofia como criação de conceitos. Bom, mas o que seria, então, esse conceito? Nós definimos. Um conceito é um uso da língua. Um conceito, ele tem um sentido, um conceito ele tem uma referência. Tudo isso foi importante para que a gente conseguisse constituir, em sala de aula, um direcionamento para a filosofia. E com isso nós começamos a trazer questionamentos, né? O que é filosofia? Filosofia é criar conceitos. Mas por que criar conceitos? A gente cria conceitos por acaso? Deleuze diz que não. A criação de conceitos tem como fio condutor uma necessidade. O filósofo não cria conceitos sem necessidade. Ele necessita de um intercessor, uma provocação, uma pergunta. Então foi a partir dessa ideia de que os conceitos não estão desatrelados dos problemas, de que os conceitos não estão desatrelados de outros conceitos, que seria a história da filosofia,
que eles não estão desatrelados de intercessores, que são personagens que fazem com que o filósofo procure escrever. Bom, para Deleuze mesmo, Kafka é um desses intercessores, Bergson é um desses intercessores. Foi a partir dessas concepções que a gente buscou responder a pergunta: como usar a tradição filosófica em sala de aula e, ao mesmo tempo, responder problemas dos alunos? Bom, a partir dessa concepção, também há uma concepção interessante que Deleuze adota do Nietzsche, é de que nós não devemos aceitar os conceitos de outros autores. Nós devemos invertê-los, agredi-los. Vocês conhecem a metáfora que o Deleuze usa para falar sobre a história da filosofia, de nosso uso da história da filosofia? É um pouco pesada, mas eu vou usar agora. Nós devemos meter-lhe por trás. É exatamente isso que Deleuze fala. Nós devemos meter-lhe por trás dos autores, para isso fazer uso deles. Bom, e a partir daí nós saímos do problema da reprodução dos conceitos, pensando que a partir do Deleuze a gente podia utilizar da história da filosofia como arcabouço teórico e responder questões que fossem atuais. E nisso nós respondemos também a primeira questão, que é o abandono da opinião na sala de aula. Mas ainda assim fica a terceira questão. Como sair dessa ideia de que os alunos estão voltados à verdade, estão voltados ao conhecimento? É por isso que, além do que é filosofia, nós buscamos também um arcabouço teórico na obra Nietzsche e a Filosofia. E basicamente o que interessa para a gente dessa obra, quase tudo, mas o mais importante é o capítulo 15, em que Deleuze vai falar sobre a imagem dogmática do pensamento e a imagem da criação. O que seria a imagem dogmática do pensamento? É a ideia de que o pensamento possui 3 pressupostos. Quais são eles? De dizer que, enquanto pensador, nós pensamos tendo como sentido o verdadeiro, de que há um inatismo entre a verdade e o pensamento. Ou seja, de que naturalmente nós caminhamos para a verdade. E o segundo pressuposto que está por trás disso, que é comum na história da filosofia, é de que somos desviados do verdadeiro por causa da materialidade. Forças que são estranhas ao pensamento e que fazem com que ele caia no erro. O terceiro desses pressupostos é o de que, para não cair no erro, nós necessitamos de um método. Essa seria, para Deleuze, a imagem dogmática do pensamento. E por que ela é a imagem dogmática do pensamento? Porque ela não permite entender como o pensamento funciona. E por que ela não permite entender como o pensamento funciona? Porque ela já vincula o pensamento ao verdadeiro, atribuindo que o único sentido do pensamento é o verdadeiro, sendo que o pensamento não pode adquirir outros sentidos. A partir daí, nós chegamos à conclusão de que, de fato, os alunos não estão dispostos, na realidade não dispostos, mas de que não é a priori, não existe essa vinculação ao verdadeiro. De que pensar, na realidade, é muito mais complexo do que a gente pensava. Bom, com isso nós começamos a acompanhar esse debate nas obras do Deleuze. Ela aparece primeiramente no Nietzsche e a Filosofia, onde ele ainda não tem uma resposta fundamentada sobre isso, mas já afirma que o pensamento ele tem uma relação com o fora, com o que há de externo, e que ele necessita do externo, como a gente já concluiu no que é filosofia. A filosofia depende de intercessores, depende de problemas. Essa é uma obra posterior. Nietzsche e a Filosofia é a primeira obra de Deleuze. No Proust e os signos, Deleuze já começa a encontrar, de fato, uma relação do pensamento com os signos, e já tem um direcionamento mais interessante, mas é uma obra que eu não vou falar aqui. E no Diferença e Repetição, é a obra em que ele fala sobre o pensamento de forma mais complexa. É uma obra que nós ainda estamos trabalhando, estamos fazendo essas leituras, e provavelmente vamos construir um texto baseando essa terceira obra. Bom, aí, eu acho que eu caí num problema aqui, porque eu falei assim, bom, Deleuze critica o método, mas nós temos um método aqui também. De certa forma, a metodologia é um método. Mas, ao que parece, o problema do método em Deleuze se encontra precisamente
quando o método está voltado à verdade, ao pensamento do inatismo da verdade, e não permite com que se entenda como o pensamento é constituído. Então, podemos pensar, Deleuze tem uma obra chamada Bergsonismo, e nessa obra Bergsonismo ele trabalha sobre a metodologia de Bergson. Ele não tem nenhum problema em falar sobre metodologia, mas me parece que aqui sim, por causa desse problema que eu disse anteriormente. Bom, mas aí então pensamos, bom, o pensamento ele é complexo, ele necessita de intercessores, da exterioridade, ele não é inato. Mas ainda assim, o que é primordial para o pensamento? E para responder essa pergunta, nós utilizamos de Bergson e do Abecedário Deleuze, P de Professor. Vocês conhecem o Abecedário Deleuze, P de Professor? É interessante porque no Abecedário Deleuze, P de Professor, há um momento em que Deleuze fala sobre a concepção de uma aula musical. Vocês se lembram? Bom, o que é a concepção de uma aula musical? É a concepção de que uma aula, ela não precisa ser apenas para filósofos. Assim como não músicos também ouvem música. Então você não necessita trazer a não filosofia, numa aula de filosofia, para contemplar os não filósofos. Ele diz que essa noção de aula musical, ela não pretende ser uma aula de perguntas e respostas, mas quase como uma aula magistral, em que você fala, os alunos ouvem. E ele diz, há um certo problema, porque se espera sempre que o aluno entenda do que você está falando, no momento que se fala. Mas o pensamento não age dessa forma. Às vezes há um efeito retroativo do pensamento. Muitas vezes mesmo vocês têm uma aula, vocês estão ouvindo o que está sendo dito, mas só depois, quando você chega em casa, que aquilo te faz algum sentido. E é exatamente sobre essa concepção que Deus está falando. E ele diz que para que haja um movimento no pensamento é necessário um afeto. E aqui em afeto, acredito que Deleuze não esteja falando dos afetos e dos perceptos que ele trabalha no que é filosofia. Ele está trabalhando com a sensação afetiva. Bom, o que seria os perceptos e os afetos no que é filosofia? Não são percepções e sensações experimentadas por nós. O perceptus define a técnica, modos ou blocos de percepção e sensações. Ou seja, as formas de se criar os textos por diversos artistas, os estilos. E os afetos são as potencialidades que envolvem os que entram em contato com aquele estilo, com aquele bloco. Ou seja, a sensação não seria o afeto aqui não seria uma sensação afetiva, mas sim uma questão de potencialidade do pensamento. O que nós estamos falando aqui como afeto seria algo anterior. E agora eu acho que seria interessante falar o que seria o afeto na obra de Henri Bergson, a sensação afetiva. Na obra Matéria e Memória, de Bergson, ele define o que é a imagem. É o primeiro movimento da obra Matéria e Memória. E como imagem, Bergson define aquilo que se encontra entre o exterior e o interior. Como se não houvesse uma separação entre eles. Não há uma distinção entre coisa em si e fenômeno. E a partir daí, ele diz, bom, nós somos imagens. E estamos rodeados por diversas imagens, que compõem um campo de imagens. E nós podemos conhecer essas imagens. Nós podemos até determiná-las. Ou seja, eu posso determinar essa caneta. Eu posso falar, bom, toda vez que eu for jogar essa caneta, o que vai acontecer? Ela vai cair. Isso é necessário, não? É uma lei. Mas parece que o nosso corpo não é dessa mesma forma. Ele não está voltado, regrado por leis, como os objetos da realidade. Por quê? Bom, porque nós temos liberdade, claramente. Mas como definir essa liberdade? Como nós podemos falar que esse afeto ele traz uma mudança? Bom, aí eu trago um exemplo.
quando vocês estão andando numa rua, por exemplo, vocês estão andando em Natal, estão curtindo, estão voltando para a hospedagem de vocês. Vocês fazem o caminho tranquilamente, né? Dando risada, conversando. Mas imagine que você passa por um assalto. Naquele momento você tem um afeto. Você tem uma sensação de medo, pode ser, não sei, uma vontade de agredir o ladrão, o que seja, enfim. Mas o que acontece? A próxima vez que você passar por esse local, a memória do que aconteceu vai te trazer uma sensação afetiva. Pode ser um frio na barriga, um incômodo, uma vontade de andar mais rápido. Então o que acontece? O afeto, a sensação, é aquilo que permite com que nós não caiamos na determinação, na repetição dos mesmos atos. E o que acontece? O próprio afeto traz necessidades de pensamento. Ou seja, após aquela sensação afetiva, quando você olhar para aquela situação, você vai ver com uma perspectiva diferente. Então, basicamente, o que nós procuramos tratar com esse material didático é a constituição de um afeto no aluno, através de imagens, de histórias, situações reais, ou visitas, a partir desse afeto, dessa sensação afetiva, se construa uma necessidade de pensamento. Ou seja, o afeto é o primeiro passo do nosso material didático, a necessidade do pensamento é o segundo passo. O terceiro passo seria a elaboração de problemas. Essa é uma etapa que pode ser dividida em duas. Nós trabalhamos com problemas tanto filosóficos e problemas não filosóficos, de outras áreas do saber, sociologia, direito, psicologia. Para quê? Ora, para mostrar que a filosofia não dá conta de tudo, que existe um certo campo filosófico. Ora, para mostrar que existem questões propriamente filosóficas e como elas são construídas. A quarta etapa do nosso material didático seria a investigação teórica, que casa com a elaboração de problemas filosóficos. É nesse momento em que nós vamos abordar e trabalhar com textos filosóficos. Na minha opinião, tudo que se deu até agora é pré-texto, ou pretexto. Ou seja, só estamos fazendo esse caminho para poder trabalhar com o texto com o aluno, para que ele se sinta afetado, para que haja uma motivação. Que esse foi, talvez, o nosso maior problema na escola, trabalhar textos filosóficos. Então, qual é a questão? Nós trabalhamos a história da filosofia, não no sentido de dizer, quais são os problemas de Kant? Quais eram os interlocutores de Kant? Mas, de uma forma um pouco, posso dizer, simplificada, trazer os conceitos que ele está fabricando e quais são as questões que ele trabalha, as questões sumárias, não os problemas da época, não se atrelar à história da filosofia de fato. E qual é o intuito disso? Utilizar a história da filosofia como uma mola para resolver problemas do cotidiano do aluno, para que ele consiga pensar filosoficamente, relacionar os conceitos com os problemas. E a partir disso, a última etapa do nosso material didático é a constituição de um discurso filosófico. A partir de todos esses passos, nós vamos colocar uma questão para o aluno, uma questão que não foi trabalhada na obra, uma questão que às vezes nem é de fato atual, às vezes uma situação hipotética, para que o aluno consiga se utilizar desses conceitos e construir um discurso, um relatório, pode até fazer um desenho, a gente aceita. Mas basicamente seria esse o intuito, tentar constituir um vocabulário, uma linguagem de segurança para o aluno. Nós não estamos falando aqui do Gerard Lebrun, mas parece muito próximo, para que ele possa pensar problemas atuais, e tudo isso voltado a essa metodologia do afeto, buscando assim criar um interesse e uma necessidade de pensamento filosófica nos alunos. Bom, basicamente esse é o embasamento teórico do nosso material didático. Agora eu pretendo demonstrar o material didático, apresentá-lo, e para isso
eu vou primeiro mostrá-lo como um todo e depois eu foco em um dos roteiros para mostrar como se desenvolve em cada uma dessas etapas que eu acabei de falar, que é o afeto, necessidade de pensamento, investigações, elaborações de problemas, investigação teórica e construção de discurso. Essa é a capa do material. O caminho do afeto ao discurso, roteiros de aulas de filosofia para o ensino médio, pensamento ético, político e estético, porque nós trabalhamos basicamente com essas grandes áreas da filosofia. Aqui há os organizadores, os autores, a editora, folha de rosto. Só um instante que a internet não está colaborando. Bom. Sumário. Aqui o capítulo 1 do sumário, ele traz, grosso modo, isso que nós acabamos de conversar. No capítulo 2 já há um dos temas tratados, um dos roteiros, que é o segundo sexo, basicamente trabalhando com teoria feminista. Terceiro, liberdade com lei ou liberdade sem lei, que é basicamente falando sobre política. O quarto, mal banal entre nós, sobre a Hannah Arendt. 5, fichação, arte e manifestação, sobre estética, baseado na obra de Walter Benjamin. E no sexto capítulo nós temos a bibliografia de ensino de filosofia para que sirva como um referencial teórico para o professor. Bom, eu acho que eu esqueci de falar isso, mas isso é um material didático para professores, não é um material didático para alunos. É para que os professores pensem em novas maneiras de dar aula. Bom, sobre a proposta que sustenta, inspirações metodológicas. Aqui há uma referência também ao... Não, não é esse não. Bom, aqui é o primeiro roteiro, o segundo sexo. A primeira etapa é a etapa do afeto. Então, como eu disse, nós usamos de imagem, de notícias, de casos, de certa forma. Vocês percebem que a gente não trabalha com nada feliz, né? É para incomodar o aluno. No que é filosofia, Deleuze diz, a filosofia serve para incomodar. Se ela não trazer alguma sensação ruim, ela não está cumprindo o seu papel. Aqui seria a segunda etapa de necessidades de pensamento. Porque a violência contra a mulher, ser mulher é ser o símbolo do pecado original, ser mulher é fazer as tarefas domésticas. Aqui são questões, como vocês podem ver, que não são filosóficas ainda. Aí aqui nós já caímos nas questões propriamente filosóficas. O que é ser mulher? É possível construir a identidade da mulher sem referencial masculino? Há alguma forma de construir identidade autônoma sem relação com o outro? Parece que é igual ao outro. A terceira etapa, a quarta etapa, que seria a investigação, que nós trazemos tanto um sustentáculo para as primeiras questões, né, com um referencial de textos, filmes e músicas para serem trabalhadas em sala de aula. E depois, como eu disse, a parte da investigação teórica, que tem textos de filosofia. Não sei o que o Heidegger está fazendo aqui. Simone de Beauvoir. Ainda estamos na etapa da investigação teórica. Olha a Butler aí. Caímos na questão do discurso. Aqui tem lá uma proposta. Seria a última etapa, a constituição de um discurso filosófico. Escolha um dos problemas filosóficos sugeridos e produza um ensaio autoral que dialogue com os estudos que fez até aqui sobre o tema, em especial com os filósofos.
use o texto publicado pela revista Veja como inspiração. Desvele, critique e nomeie. Bom, esse é o fim do roteiro, né? Agora esse é o segundo roteiro, liberdade com lei ou liberdade sem lei. Que lindo. Brincando. Basicamente, as mesmas etapas. Uma coisa que é interessante é que você não precisa trabalhar com as etapas dessa maneira rígida, né? Mas é interessante que o afeto seja a priori. Basicamente é isso. Vocês querem que eu continue mostrando o material, expondo ou não? Porque é uma repetição. Mostra do Benjamin. Pichação é arte? Começa com afeto, né? Como em todos os roteiros. Aqui nós estamos utilizando o caso dos pichadores que foram mortos. O caso do Dória, pintar a 23 de maio. E da coalizão dos grafiteiros com o Dória também. Esse caso final. Que precisamos pensar sobre isso. Pichação é arte, pichação é depredação, pichação é crime, o que é picho. Aqui, nesse roteiro, a gente tem a investigação, que não seja filosófica, né, investigação comum, após a necessidade de pensamento. Mas geralmente nos outros roteiros não, ela vem posterior. Aqui tem os documentários para responder essas questões. Aí nós chegamos aos problemas filosóficos. O que é arte? A arte permanece igual historicamente, a relação entre arte e política, a arte pode ser utilizada como objeto de reconhecimento, qual é a relação entre arte e culto, há alguma mudança histórica na finalidade da arte, quais são as formas de arte existentes. Aí para isso nós fazemos a parte da investigação teórica, a obra do Walter Benjamin, Adorno, Rancière, e na parte da investigação, fragmentos de textos, valor de culto e valor de exposição, retirados da obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Aqui mais um trecho sobre ritual e política. E a produção de discursos filosóficos, que é a última etapa. Quer que eu passe novamente sobre o material? Bom, a bibliografia para pensar em ensino de filosofia, diversas obras. Porque muitos professores não conhecem o problema do ensino de filosofia como um problema filosófico, então nós tentamos aproximar eles dessa escola, que tem isso como problema filosófico, de fato. Galo. Bom, basicamente é isso. A gente vai abrir um espaço agora de 15 minutos para questões, colocações, coisas do tipo. Alguém gostaria de... Só uma pergunta. Você diz que os afetos são a priori? Oi? Não, eu disse que o afeto é a priori do pensamento e na constituição dos roteiros. Se você vai... Então, o afeto é no pensamento? A gente trabalha com a ideia de que o afeto vem antes do pensamento. Mas ele é do pensamento? Não, ele vem antes do pensamento. Como é que ele é a priori? A priori não é o que vem antes? O que é primeiro? Eu não sei se eu entendi, eu também problematizei nesse sentido, mas depois me parece que tu usaste a priori no sentido de em princípio. Ah, Ou seja, entendi. não é uma condição de possibilidade. Condição, Acho que é a sim. priori no sentido de, em princípio, né? Eu acho que foi nesse sentido que ele quis usar, sabe? Porque eu também tinha pensado a priori no Então eu usei erroneamente, me perdoe. Foi só uma força de expressão mesmo, né? Mas a questão seria de que é importante você usar a etapa do afeto primeiro. Qual que é a relação disso com o que o Silvio Galo fez? Qual é a relação disso com o que o Silvio Galo fez? Isso é um grande problema pra gente, né? Porque basicamente ele faz isso.
Não é verdade? Eu penso da mesma forma, ele fez isso, só que a professora Suzy, ela disse que é a coordenadora, que queria fazer um material baseado no Deleuze, que era muito próximo. Nós muitas vezes falamos, mas Suzy, é próximo ao galo. Ela reconheceu e continuou fazendo. Eu não vejo muitas distinções. Eu penso que lá na UFCG, em Campina Grande, a gente também adota essa perspectiva. Eu sou coordenador de lá. E a gente adota a perspectiva da pedagogia do conceito. E, assim, apesar da questão que o colega levantar ser reincidente, né? Eu penso que o Galo foi o primeiro que se aproximou disso. Bom, mas ele foi um dos que se aproximou. Então eu penso que a tua coordenadora se aproxima tanto como eu me aproximo, e aí eu trago mais gente que se aproxima. E aí, nesse sentido, acho que a discussão da precedência aí é secundária, né? Mas o modo como cada um se apropria disso, a ênfase, as luzes que são dadas, né? A meu ver, por exemplo, o trabalho de vocês foca muito no afeto. Eu poderia dizer que 75% do trabalho de vocês é o afeto. Já a orientação que eu trabalho lá em Campina Grande, a gente dá mais ênfase ao que seria a instrumentalização desse conceito. Né? Bom, mas aí o que o Silvio Galo faz, a meu ver, vai nesse sentido também. Né? Ele dá muita importância a, como ele chama? A sensibilização. Que é o primeiro passo, não? Isso. Está voltando à arte, não está? A sensibilização? Não apenas, né? Uhum. Esse processo de sensibilização diz respeito ao causar incômodo. Né? Ao que o processo de compreensão, de construção filosófica, se ele não causa problema, se ele não causa incômodo, não tem como ser feita a filosofia. A metáfora lá que Semalo falou, do ampulê, né? Que no bom português seria enrabar a história da filosofia, é que de fato ela tem que ser produzida de formas inexperienciáveis ainda. Produzir filosofia por meio de movimentos que ainda não foram conhecidos como produtivos. Porque, em princípio, você pergunta, né? E como é que alguém enrabado vai criar? Mas aí o próprio Deleuze compreende, né? Mas é porque é uma geração do monstruoso, é uma geração do inesperado, é uma geração daquilo que não é de fato esperado. Por isso que é um movimento de procriação também, né? Tanto quanto se fosse feito, usando a sua expressão, né? Feito pela frente. Feito por trás é uma forma inexperienciável. Então, eu penso que essa ideia de se aproximar da sacada do Deleuze e do Guattari também é feito de várias formas, né? O roubo de conceitos não tem método, né? E penso que a preocupação que você colocou aí sobre método, a discussão está para além disso. Aí não entende-se método como regra pela qual todos devem seguir em vista de alcançar o mesmo resultado. Mas é que cada um cria o seu itinerário, né? Porque senão implode. Se for pensar isso como método, aí não tem sentido, por exemplo, o Kafka por uma literatura menor, que o Silvio Galo se apropria e fala de uma pedagogia menor. Saca? Eu penso que é mais ou menos por aí. E aí eu já terminei me adiantando na pergunta que eu ia te fazer, né? É verdade ou foi uma impressão minha que o trabalho de vocês lança muito esforço na parte da construção do afeto, dessa sensibilização, né? Sim. Porque depois do afeto, aí você coloca os estudantes em contato com o texto filosófico, que eu acho imprescindível, né? E aí é o momento do anculé, né? Pega esse texto filosófico e faz nele uma outra forma de procriação. E aí o movimento final, que seria a materialização dessa atividade pelos estudantes, é que me parece que é, assim, menor em tamanho. Não estou dizendo que é importância, mas é menor do que todo o movimento anterior, né? É isso mesmo? Sim. Tanto que a parte dos afetos, nós não recorremos apenas ao Deleuze, mas a autores a quais ele se inspira, como Bergson.
que a gente não conseguiria fundamentar isso, pelo menos só na obra do Deleuze. Mas a gente não leu bastante para fazer isso também. Mas se alguém tiver mais alguma crítica também, eu acho ótimo, como o nosso amigo fez. É importante. Eu pego na mesma direção que o professor Flávio colocou, porque o texto um livro, na verdade, que a Lídia Maria Rodrigues, né, escreveu sobre o ensino de filosofia, ela também, em algum momento, ela vai falar sobre essa tal de sensibilização que é preciso ter ao ensinar filosofia. E que essa sensibilização ela se mostra necessária pelo fato de que o estudante de filosofia, o estudante do ensino médio, ele não tem nenhuma motivação, a princípio, de por que estudar filosofia, né? Primeiro, eles não tem nenhum querem ser nenhum filósofo, né? A gente traz essas suposições. E uma em sua proposta, né, metodológica, ela coloca a sensibilização como primeiro momento também. Só que ela diz, não podemos ficar presos, né, nessa sensibilização, porque existe um terreno mais extenso para frente, né? E temos que alcançar esse terreno, porque é o terreno filosófico. Ou seja, não podemos se prender a só sensibilizar os estudantes e esquecer o principal, né, o objetivo. Então, assim, eu fiquei com a mesma inquietação, né? Que parece que essa preocupação de vocês em relação ao afeto parece uma maneira de como se construir esse afeto, né? De como se construir esse afeto e ter muito e haver muita dedicação e investigação em relação a como professor em sala de aula, já que você está dizendo que esse material é para ser utilizado pelo professor, pode ser utilizado pelo professor, e a parte mais filosófica, né, da construção desse pensamento que você fala, fica em menor parte, né? Então, eu não sei se realmente é essa, assim, né, a proposta de pensar esse primeiro movimento, né, de uma forma diferente. É parecido com o que o Silvio Galo propõe, né, mas tem movimentos diferentes, né, de compreensões aí. Bom, a questão do afeto é essencial no nosso trabalho, né? Mas também não é para que você fique a aula inteira no afeto, entende? Ele é como se fosse um disparador, para que você vá até a história da filosofia. Basicamente é isso, é um pré-texto, para você conseguir trabalhar textos filosóficos. Mas a gente cai nesse problema no nosso PIB de filosofia. Por quê? Porque quando os alunos vão ministrar a aula, eles ficam apenas, os alunos, os que fazem parte do PIBID, eles ficam apenas no afeto, a aula inteira. Eles ficam passando afeto. Afeto. Então, de fato, dá para cair nesse erro. É comum, né? Porque a gente acaba reduzindo a própria filosofia a esse primeiro movimento, se a gente não tomar esse cuidado, né? Vocês estão estudando diferença e repetição agora, né? Você falou sobre isso, né? Penso que nessa obra aí, a possibilidade de vocês pensarem essa repetição criativa, essa apropriação criativa que o Deleuze vai propor lá nessa obra, talvez com essas nossas observações, né, esse pensamento coletivo aqui, possa dar mais lançar mais luzes nessa apropriação, na criação conceitual, né? Porque do contrário, parece que fica fragilizada a proposta, né? Que é boa, que é extremamente interessante, mas que na proporção aí me pareceu um pouco ausente essa intervenção mais filosófica. Ok, então a gente já chegou no tempo limite já da apresentação. Obrigado, Lucas. Obrigado.